como você pode vencer todas as fortalezas, né? Pensamentos de limitação, como você pode vencer todo pensamento que te impede de receber aquilo que Deus já tem para ser liberado sobre você. Como você pode vencer uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade que não crê que Jesus cura, uma mentalidade que age contra os milagres e o cuidado de Deus. Será que é possível você ser merecedor, né? Esses dias eu recebi uma pergunta assim: como eu posso ser merecedor das bênçãos de Deus? Sabe? Se você olhar em Cristo Jesus, sim, nós podemos dizer que você se torna merecedor de receber bênçãos. Por quê? Porque toda maldição, o contrário de bênção, né, é maldição. E toda maldição veio por causa do pecado. Então, tudo que é ruim nesse mundo, direta ou indiretamente, tem uma consequência no pecado. E a Bíblia diz que Jesus já te justificou. Quando você está em Cristo Jesus, você recebe a justificação dos seus pecados. E toda maldição e tudo aquilo que é mal é uma consequência do pecado. Se Jesus, então, na cruz, apagou o seu pecado, como a Bíblia diz, então se ele apagou o pecado, se ele apagou a acusação, então quer dizer também que você foi livre das consequências do pecado. Então deixa eu falar bem claramente para alguém: você é merecedor de receber a sua bênção em Cristo Jesus. Sabe que Deus estava falando aqui comigo? De pessoas que precisam ter a mente mais firme no que Deus te falou. Você precisa muitas vezes pegar o seu caderninho aí, ó. Você precisa pegar o meu novo caderninho aqui. Você precisa às vezes pegar seu caderninho e anotar o que Deus falou na sua vida. O que Deus tem revelado sobre você. Por quê? Porque é para você ficar com a mente firme. O que Deus já decretou na sua vida. Tem pessoas aqui, que isso é uma confirmação aqui para alguém. O que Deus decretou na sua vida, nada mais pode revogar. E vai acontecer tudo o que Deus falou. Tem pessoas aqui que já tem andado em renúncia, tem andado em obediência. Mas se porventura você errou em alguma coisa, o inimigo aproveita a ocasião para te acusar. Mas não dá ouvidos para isso não. Dá ouvidos para a voz de Deus. Você não vai receber alguma bênção se você achar que você não é merecedor, ou que se você achar que você não é justificado. Tem gente que já começa orando, né? Começa orando, você pode orar pedindo perdão, tudo bem. Mas escuta bem o que eu estou falando. Pessoas que já estão andando com Deus, já são justificadas no sangue de Jesus e não têm a consciência da justificação dos seus pecados. Então, o que acontece? O inimigo fica atacando a sua mente. Eu tenho até orientado vocês aqui a orar ao Senhor, porque nós temos ainda uma natureza humana. Então você ora ao Senhor como? Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, por palavras, por pensamentos ou por ações. Vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Eu tenho orientado vocês a orarem assim. Mas quando você confessa os seus pecados e deixa, Jesus já te justificou. Naquele exato momento que ele vê a sinceridade do seu coração, e na verdade no mundo espiritual isso já está resolvido. Você está ouvindo? E quem você é? Você é um espírito. Você tem uma alma. Está habitando em um corpo físico. E o espiritual, ele te dá um poder de dominar sobre essas duas outras esferas. A esfera da alma e a esfera do corpo físico. E sabe, às vezes a gente passa por tanta coisa, ou às vezes a gente está fazendo tanta coisa, e a gente se esquece de algo bem simples, né? Que existe poder nas palavras que nós falamos. Então, esses dias Deus tem me chamado aqui para cancelar. E eu cancelo agora toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, está cancelado agora no mundo espiritual. Pode ver que alguns de vocês estão sentindo como se fosse um arrepio do alto da sua cabeça, nessa região aqui de trás, né? Você está sentindo aí o poder de Deus, por quê? Deus está quebrando um jugo, Deus está tirando um peso de coisas até que aconteceram lá no seu passado. Você está ouvindo? Se você procurar andar em obediência diante de Deus, o inimigo vai arrumar uma situação de mentira para tentar te acusar. Agora imagina pessoas aqui que já até realmente erraram ou pecaram. Aí ele vai ficar tentando acusar sua mente. Só que você vai precisar... Como você vai vencer os bloqueios? Que é a pergunta que nós começamos aqui. Como você vai vencer as limitações, as fortalezas? O que é um pensamento de fortaleza?
Eu vou usar uma linguagem aqui só para você entender. Não gosto de usar muito essa linguagem, mas só para você entender. Você sabe o que se chama de crenças limitantes? Deixa eu te falar. A ciência, se você for analisar a ciência, em tudo, a ciência aí copia as coisas da Bíblia e coloca outro nome. E coloca uma técnica sem Deus. Muitas coisas aí de estudos. Você está ouvindo? Porque muitos deles mesmo, até na área da psicologia mesmo, muitos deles eram filhos de cristãos, né? E que tomaram um outro caminho. E Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que diz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então agora a lei que opera na sua vida é a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus. O que significa? Significa que o Espírito Santo está dentro de você e você agora não está mais assim, eu vou pecar e não vou fazer o que eu quiser e não dá nada. Não. Você fala, Deus, eu quero andar na sua vontade. Se você não tem feito isso, a partir de hoje faça isso. Por quê? Você é merecedor de bênçãos em Cristo Jesus. Tem uma herança espiritual para você. E sabe o que Deus está falando aqui comigo? É um tempo aí de recompensa. É um tempo da sua bênção. É um tempo que Deus está quebrando todo bloqueio. É um tempo que Deus está agindo em seu favor. Ontem, Deus estava me dando uma palavra aqui muito especial. E falando que quando Deus quer fazer algo sobre a vida de alguém, olha aí, quando Deus quer fazer algo na sua vida, se for necessário, Ele vem até pessoalmente. O Espírito de Deus está se manifestando em seu favor. Você está ouvindo? Em seu favor. Então, está vindo um socorro de Deus. Está vindo Tem alguém aqui que você pode contar 3 dias aí. Você está com uma situação aí que é urgente. E dentro de 3 dias. E é na área financeira. Você está ouvindo? Você que está com uma preocupação na área financeira, conta 3 dias a partir de hoje. A partir do momento que você está assistindo aqui. Conta 3 dias e você vai ver. Teve uma vez que Deus me deu uma palavra assim, pessoas assistindo até depois, contaram os dias e Deus fez, honrou a fé da pessoa. É por revelação aqui para alguém. E na medida da fé para alguém também. Conta 3 dias que vai vir um socorro na área das suas finanças. O inimigo fica bravo quando fala da área das finanças. Por quê? Porque ele não quer deixar Jesus ser o Senhor do seu dinheiro, o Senhor da sua área profissional. Ele quer, primeiro, a área profissional. Ele não quer que você descubra que Deus tem um propósito para você, que Deus tem uma missão para você, que Deus tem um talento, que Deus tem uma habilidade, que Deus tem um dom espiritual. Olha lá, quando você tem um talento ou uma habilidade natural, isso vai vir para contribuir com o reino de Deus. De repente, o que você vai fazer, que você tem aquela habilidade, por exemplo, de liderança, ou você tem um talento para alguma coisa, e aquilo vai gerar um bom recurso financeiro, e Deus vai te levantar para ser um instrumento de provisão para o reino dele. Você está ouvindo? Então por isso que o inimigo não quer que você descubra que Deus tem uma missão, que Deus tem um propósito na sua vida. Por quê? Porque ele quer atrapalhar o propósito de Deus. Mas nós estamos em uma época agora que Deus está falando assim comigo. E eu já tenho uma autorização para profetizar na vida de alguém. Até aquilo que o inimigo tenta fazer para te prejudicar, Deus vai te usar para te abençoar. Quando José foi jogado na cova, parecia que ali para ele acabou. Mas na verdade, quando estavam empurrando ele para a cova, eu vi um irmão da nossa igreja, uma vez falou isso, eu achei muito interessante. Ele falou, quando estavam empurrando José para a cova, na verdade não estavam empurrando José para a cova, estavam empurrando José para a vitória. Você está ouvindo? Quando você ama Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Você lembra? Você que está aqui no canal, esses dias nós falamos sobre isso. Você ama Deus? Então fica tu em paz. Até aquela estratégia do inimigo para te prejudicar, Deus vai transformar isso em uma bênção. Tem um salmo, creio que é capítulo 18, fala, me atacaram no dia da minha calamidade. Mas o Senhor me serviu de amparo. O Senhor te ampara. O Senhor te justificou e você é merecedor da bênção. Por quê? Em Cristo Jesus você é. Você entendeu? Não saia de Cristo Jesus. Tem pessoas que têm bloqueio para receber bênção. Por quê?
Porque o inimigo não quer que você desconfie o que Deus tem com você. Agora, você está no momento de prova, você está no momento difícil, você vai largar Deus por isso? Não. Você está no momento bom, você vai largar Deus por isso? Não. Você tem que viver o que Deus tem com você. Agora, Deus quer sim prover, escuta bem, Deus quer sim prover para você. Deus quer sim que você venha prover para sua família. Deus quer sim prover para o propósito que Ele tem na sua história, na sua casa e com os seus. Você está ouvindo? Deus é um Deus provedor e não existe falta no céu. E assim como é no céu, Ele quer que seja aqui na terra também. Por isso que para alguns aqui Ele pode dar forças para fazer alguma coisa. Para alguns aqui Ele pode dar direções claras. Para alguns aqui Ele pode conectar alguém na sua vida. Para outros aqui Ele pode fazer o ato soberano dele, como de fato já tem acontecido aqui. Tem pessoas que vão pagar a conta e as contas já estão pagas. Eu decreto agora milagres financeiros. Recebe. Eu declaro agora milagres financeiros em nome de Jesus. Se você está doente, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Jesus está curando alguém aqui de resfriado ou de gripe em tempo recorde. Recebe sua cura agora em nome de Jesus. Recebe. Sempre que Jesus cura, Ele tem um propósito. Esses dias nós liberamos uma palavra de cura aqui, alguém foi curado e na verdade a pessoa já crê que Jesus cura. Mas teve alguém do lado que falou, nossa, se eu recebeu a palavra lá e realmente foi curada. Então ele começou a falar, peraí, Jesus cura mesmo. Você está ouvindo? Aí vê que não é só conversa, que é o poder de Deus que se manifesta. Então aqui o apóstolo Paulo começa falando aos romanos. E a carta de Paulo aos romanos é uma das mais importantes da Bíblia, porque ele precisava fundamentar bem o evangelho, como se fosse uma defesa do que é o evangelho. E hoje muitas pessoas querem dizer que o evangelho é como se fosse uma filosofia de vida, sabe? Algumas palavras assim, uma filosofia de vida como as outras religiões, mas não é isso não. Não é sobre religião, é sobre Jesus, é sobre o poder de Deus, é sobre você ter um relacionamento com Deus. Você está ouvindo isso? Evangelho é sobre relacionamento e é sobre o poder de Deus para restaurar todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para que você tenha um relacionamento com Ele. E esse relacionamento é a garantia de que você é um salvo. Se nós temos o Espírito Santo, estamos nos mantendo, se a cada dia Ele tem nos ajudado, a gente está na presença dEle. Essa é uma garantia da nossa salvação. Tem isso na Bíblia? Tem. Efésios capítulo 1 fala que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Então nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. E isso te faz merecedor. Em Cristo Jesus você é merecedor de ser abençoado. Fala assim comigo, eu sou abençoado. Fala, eu sou protegido. Fala assim, Deus faz vir até mim o suprimento de toda a minha necessidade. Fala assim comigo, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, eu não creio que você vai querer receber todas as bênçãos que Deus tem para você e vai negligenciar a principal. Qual é a principal? A principal bênção que Deus tem para você é você poder ter esse relacionamento com Ele. É você poder ser aceito por Ele em Cristo Jesus. Quem está ouvindo? Quem é Jesus? Ele é a imagem visível do Deus invisível. E Ele hoje está te convidando para esse relacionamento. Se eu te falar que é simples ouvir a voz de Deus, você vai acreditar? Às vezes é um desafio, porque o inimigo quer colocar um emaranhado de fios na cabeça do ser humano. Ele quer gerar todo ali um monte de pensamentos e um monte de situações. Mas se você fala, Deus, eu quero ouvir a sua voz, e você abaixar a voz da sua própria mente, da sua própria opinião ou da opinião dos outros, fala, Deus, eu quero ouvir a sua voz. E você vai identificar a forma que Deus fala com você. Você está ouvindo? É a experiência. Você vai identificar. Opa, peraí, é assim que Deus está falando comigo.
Aí o que vai acontecer? Você vai testar a palavra. Se é uma palavra para alguém, você fala, faz sentido isso para você? Você fala uma palavra e começa a testar. Se é uma palavra para você, começa a testar na sua vida. Aí o que vai acontecer? Você vai descobrir a forma de comunicação. Eu estou sentindo uma graça aqui. Você vai sentir a forma de comunicação, você vai discernir a forma de comunicação que Deus tem com você. Você está ouvindo? Às vezes Deus pode falar por visões, Deus pode falar por sonhos, mas muitas vezes também Ele fala pela voz interior. Muitas vezes Ele te dá sabedoria para fazer a leitura do que está acontecendo ao seu redor. Você está ouvindo? Então Ele quer o quê? Que você ame a Ele acima de tudo. Que você, se você amar a Ele acima de tudo, todas as coisas. Romanos aqui capítulo 8 que nós lemos também está falando. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você está ouvindo? Então você é merecedor por quê? Porque você foi adotado. Você é um filho de Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui nesse mundo não vai ser tudo perfeito. Todos nós temos os nossos desafios. Você está ouvindo? Não é porque eu tenho um dom, não é porque você tem um dom, que você não vai ter alguns desafios, que você não vai ter problemas aqui nesse mundo. A gente vai ter os desafios, mas a gente tem a garantia de que um dia vai estar tudo perfeito. Você está ouvindo? Mas aqui nesse mundo também, Deus nos deu ferramentas poderosas. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu os seus dons. Deus nos deu poder e autoridade para destruir todo o mal. Tudo aquilo que veio para bagunçar, para estragar o plano de Deus na sua vida, tudo aquilo que veio para trazer doenças, enfermidades, tudo isso Deus nos deu autoridade para desfazer, através da autoridade da palavra de Deus na nossa boca. Então, como você vai vencer as fortalezas e descobrir e ficar convicto de que você é merecedor de receber sua bênção? Você não pode colocar o foco em você. Você tem que colocar o foco no que Jesus fez por você e sobre quem você é em Jesus. Você é um filho de Deus? Então, Senhor, a partir de hoje não mais a minha vontade, a sua vontade. Aí Deus vai falar, opa, achei um espaço para operar. Aí você vai falar, Senhor, eu reconheço que em mim mesmo não posso nada, não sou nada, mas o Senhor quer agir através de mim. Aí Jesus vai falar, opa, achei um espaço em quem eu posso ter o meu nome glorificado. Então, tem um tópico aqui no nosso livro, que é exatamente, a gente fala um pouco sobre isso, poderosos em Deus. Quem é Jesus em nós? Você está ouvindo? E Jesus é a imagem visível do Deus invisível, e nós somos também representantes de Jesus. Aqui nesse mundo, nós somos como Ele. Você está ouvindo? Nós não somos Ele, nós somos como Ele. Você está ouvindo? Então, quando você tem a sua consciência espiritual, é claro que não tem... Jesus foi o que é perfeito e Ele substituiu o nosso pecado. Mas espiritualmente, a nossa consciência espiritual nos dá a ousadia de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e somos cordeiros com Cristo, e Ele nos chama para testemunhar. Ele nos chama para viver coisas poderosas, coisas sobrenaturais. Sabe? Sobrenatural para quem não tem relacionamento é perigoso. Você está ouvindo? Para quem não tem relacionamento com Deus, sobrenatural é perigoso. Porque pode levar você a viver uma vida de uma maneira que Deus não quer para você. De uma maneira, sabe, até orgulhosa, vamos dizer, né? Mas nós temos sim que ser ousados, ser firmes. Eu vou achar um versículo aqui. Temos que ser ousados, ser firmes, mas, inclusive está em Romanos 8 também, ó. Ser ousado, ser firmes, mas saber aquele que tem operado na nossa vida. E no mundo espiritual, você precisa entender que se você é um filho de Deus, sabe? O inimigo não pode te tocar. Você precisa estar convicto no amor de Deus por você. E às vezes, quando a gente tem uma mentalidade religiosa, a gente está sempre achando que é sobre o que a gente pode fazer.
Mas não é sobre isso, é sobre o que Deus pode fazer por nós e através de nós. Você entendeu por que eu falei que é perigoso? Porque o religioso põe o foco em si mesmo e não foca em Deus. Você está ouvindo? Agora, quem tem relacionamento com Deus, ele entende que não é por causa de você, é por causa dele. E não adianta você falar com as palavras, né? Deus sabe quando nós realmente estamos confiando, reconhecendo e dependendo dele. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: e se somos filhos, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Na verdade, esse versículo é o que nós lemos aqui já, né? Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança em Cristo Jesus. E ele abriu mão de tudo aquilo que era dele. Nós já tínhamos lido, né? Olha lá, somos co-herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Jesus, ao mesmo tempo que ele é o nosso Pai, ele é o nosso irmão. Você está ouvindo? Então, nós temos uma herança em Deus, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Jesus é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ao mesmo tempo, ele é o Filho de Deus. Esse é o mistério da revelação de Deus. Você está ouvindo? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então, a próxima vez que o inimigo vier falar para você que você não pode mais receber sua bênção por causa de algum pecado, comece a ler Romanos capítulo 8. Agora, se você tem algo realmente para acertar, se você foi injusto em alguma situação, né? Então, seja obediente à voz do Espírito Santo, porque os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esse mesmo capítulo diz isso. Romanos capítulo 8, muitos dizem, e eu concordo que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Você está ouvindo? Da Bíblia. Agora também tem que ter uma palavra que é mais importante aí para a sua vida. Você tem que ter uma palavra para a sua vida. Você está ouvindo? Mas o que Deus está falando aí com você hoje? Para de dar ouvidos a essa voz falando que você não é merecedor. Você não é merecedor mesmo em si mesmo. Mas quando você tem uma consciência espiritual e você está vivendo uma vida de renúncia, nessa condição que eu estou falando, então você vai ver que Deus, ele substituiu você. Deus te justificou. E você aceitou o propósito dele? Então a bênção está dentro do propósito. A provisão está dentro do propósito. A cura está dentro do propósito. Agora, uma outra coisa que eu vou falar aqui agora. Uma pessoa para ser curada, ela não é curada pelo nível de santidade que ela tem. Não. Uma pessoa para ser liberta, não é liberta pelo nível de santidade que ela tem. Então, quando nós vamos ministrar, muitas vezes a pessoa tem fé, ou por causa da unção que está na nossa vida, aquela pessoa é curada, aquela pessoa é liberta, aquela pessoa recebe o milagre de Deus. Você está ouvindo? Então, tem pessoas aqui que precisam realmente se arrepender dos seus pecados, e isso é bem rápido. Se você se coloca diante de Deus, se tem sinceridade no seu coração, você fala: Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações, e fala: a partir de hoje, guia a minha vida dentro da sua vontade. Fala assim: Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós somos salvos apenas pelo sacrifício de Jesus. Se você fez essa confissão pela primeira vez, foi porque o Espírito Santo te convenceu e te impulsionou a fazer. Ninguém pode declarar Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. E a partir de hoje, Deus vai começar a guiar a sua vida. Agora, não é pelo seu nível, não é pelo que você faz que você recebe um milagre. Eu estou falando do milagre. Não estou falando daquele que tem um ministério, daquele que vai ministrar, daquele que já está andando com Deus há um tempo, né? Obviamente que também isso vai depender de Deus, não de você, né? Mas entenda bem, por que Deus está falando assim? Porque tem alguém aqui que você sabe que você tem feito coisas erradas. E o inimigo está falando: você não pode receber. Não, você não pode ser curado. Você não pode ser liberto. Você não pode ser batizado no Espírito Santo. Pois é. Quando você é batizado no Espírito Santo e você começa a usar as línguas que Deus te deu, ou você é cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que são batizadas do Espírito Santo, né?
é gerado um certo bloqueio. Podia falar em línguas até antes, mas demora um tempo para falar. A questão aqui não é essa, a questão é que aí onde você está agora, escuta bem o que eu vou te falar aqui. Você está aqui buscando o milagre de Deus. Você vai receber o milagre e depois Deus vai te capacitar a cada dia, a partir de hoje, para andar com Ele. Você está ouvindo? Você está ouvindo o que Deus está falando? Não é porque você está em pecado que Deus não pode fazer o milagre. Ele vai fazer o milagre. Mas não é sábio você receber o milagre e não continuar caminhando com Ele. Você está ouvindo? Você que está com problema no joelho, você que está com alguma dor na região do seu corpo, seja livre agora, em nome de Jesus. Sabe que eu vi uma palavra aqui agora? Eu acabei de ver uma palavra aqui agora. A palavra menisco, né? Menisco para mim, eu não entendo de medicina, então vocês sabem melhor que eu. Menisco. Se tem alguém que está com problema nesse menisco aí, seja curado agora em nome de Jesus. Como eu sei que Jesus quer te curar? Porque quando Ele revela, é para curar. Quando Ele revela, é para libertar. Você está ouvindo? Seja livre agora em nome de Jesus. E esse mesmo Jesus que está te curando, está te chamando para caminhar junto com Ele a partir de hoje. Porque não é nem sábio você receber uma cura e não andar com Deus, porque vai ter a eternidade. E Jesus já está prestes a voltar. E às vezes Jesus não volta para todo mundo, mas Ele volta para alguns de nós, não é verdade? Então, nós temos que nos encontrar pronto quando Jesus vier nos buscar. Você está ouvindo? Mas você também não vai sair da terra enquanto Deus não cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Então aceita logo. Aceita a promessa de Deus e não aceita. Você vai aceitar sair da terra sem viver o que Deus tem com você? Tem gente aqui que está correndo esse risco. Por quê? Só está ouvindo a sua própria voz e não está ouvindo a voz de Deus. Mas Deus te trouxe aqui para mudar a sua história, para mudar a história de alguém. Ele está falando, a partir de hoje, se você andar comigo, você vai ver que eu vou fazer o extraordinário na sua vida. Você está ouvindo? O que é esse extraordinário? Você se torna um discípulo de Jesus e você começa a experimentar o poder. Você começa a viver